Olá, sou a coach Renise Gomes e estou aqui com uma pessoa muito especial. É a Rosa Abreu, que além de ter sido minha coach, a gente ficou muito amiga. Então eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Essa moça linda, com esses olhos verdes, esse cabelinho loiro. Vamos lá, quem é ela? Obrigada, Renise. Vindo de você, poxa vida, muito obrigada. Eu digo mesmo, viu? Foi muito bom ser sua coach, foi muito bom te conhecer. Muito obrigada pela tua amizade. Bem, como a Renise já disse, meu nome é Rosa Lúcia Costa de Abreu e sou advogada. Tenho escritório aqui em Santos. E sou advogada já há algum tempinho, 26 aninhos, atuando na área do direito. Anos. 26. Vamos descobrir o que ela faz. Vamos fazer um suspense até chegar lá. Eu conheci a Rosa numa reunião do BNI. Vamos bater um papo primeiro, né? Numa reunião do BNI, e ela queria exatamente fazer um trabalho com uma coach. Ela tinha feito a formação, ela queria se aprofundar, e eu faço mentoria de outros coaches, né? Eu tenho um programa que se chama Coaching em Ação. E engraçado que eu pego gente de diversas escolas, né? Febracis, SBC, IBC, e eu estudei na SLAC, inclusive da SLAC eu já peguei gente. Então, eu faço a mentoria para ver o que está aprendendo ali, né? Se a pessoa tem vergonha de falar em público, se a pessoa, o que está travando, né? O que está aí, a gente trabalha crenças limitantes, a gente vai dentro da metodologia que a pessoa estudou, vendo como impulsionar, como alavancar, como trazer mais clientes, né? E foi muito bom. E a gente fez um processo muito bacana e acabamos nos tornando amigas, né? A gente se fala frequentemente, né? Agora, no tempo da pandemia, estamos, o quê? 1 ano sem se ver? Um ano. Um ano sem se ver. Na verdade, eu não estou vendo nem a Rosa, nem ninguém. Depois de um ano, porque nossas conversas eram assim, a gente... São conversas de horas, né, Rosa? A gente, quando pega, pelo menos a gente vai são pelo conversas WhatsApp. de horas. Sim, conversas profundas, né, que não dá para se ter com qualquer pessoa, né, e eu fiz a formação, né, de coach pela Febracis, que foi um divisor de águas na minha vida, quando eu fiz, e sempre batia aquela dúvida, né, de como atuar, de querer me aprofundar mais, de aprender mais, e foi você, Renise, que me esclareceu, me trouxe tanta luz em relação às dúvidas que eu tinha, né, e o mais interessante é que, quando eu fiz da primeira vez o coach, né, lá com o Paulo Vieira, primeiro eu fiz um curso de imersão e depois eu fui para o coach, aí eu percebi o quanto aquilo é importante, inclusive na minha vida, não só na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional, porque às vezes a gente atende o cliente, o advogado é meio que psicólogo, né, meio ouvinte, não vou nem dizer que é psicólogo, mas meio ouvinte, né, do cliente, e o coach acaba ajudando muito, né, ajudando até a fazer com que esses clientes quebrem algumas crenças que impedem até de solucionar um conflito, enfim. Então, o coach foi, assim, maravilhoso, não só para a minha vida pessoal, mas para a minha vida profissional também. Que bacana, né? Que bom. O título da nossa conversa é do direito e do avesso. O legal é a gente está começando do avesso, né? Que é falar do lado interno, falar do coach, né? E a Rosa, como outras pessoas, né, que eu conheço, que já trabalhei, já fizemos tanto mentoria quanto formação e tudo, não vão ser coaches, não vão sair para trabalhar como coach. Eles vão usar o coach dentro da profissão deles. Então, eu tenho o caso de uma nutricionista, personal trainer, usa muito, né, nessas questões, mas dentro da profissão. Sim. E no caso da Rosa, é o que ela disse, dentro do direito, dentro do escritório. Sim. Você pensa bem, qualquer cliente que vai procurar a Rosa, ou qualquer advogado, ele vai porque ele tem um problema. Ninguém vai procurar um advogado porque está muito bem, é mais difícil, né?
Então, ou ele tem um problema, sim, ou alguma sim. decisão a tomar, alguma coisa a ser feita, né? E aí, isso da escuta ativa, da escuta estruturada, de ouvir o cliente, de deixar... Isso cria um rapport, cria um relacionamento muito legal, que vai ser muito bom para você, para outra pessoa e para o relacionamento profissional também, né? Então, com certeza, o coach ajuda. Exato, nisso. exato. Então, olha só, eu digo Rosa... que o cliente... Eu digo que o cliente ele é que nem médico, né? Você só vai no médico quando você está com a dor. E o cliente, quando procura advogado, só vai procurar advogado quando está com a dor do problema, né? Exatamente, exatamente isso. E você sabendo ouvi-lo, você vai ganhar muito, né? A relação, a solução vai ser muito melhor. Então, agora vamos para o outro lado do direito. Sim. Você disse que tem 26 anos de formada. Olha só, uma jovem tão linda, bonita, né? E já com 26 anos de experiência, de formação. Conta para mim como foi. Quando você formou, você demorou muito para ter o seu próprio escritório? Como foi isso? Passa isso para a gente. Então, foi vou te contar mais ou menos a história, né? Eu me formei, e quando eu me formei, eu trabalhava numa empresa de despacho aduaneiro na época, e eu conheci uma pessoa maravilhosa que hoje é minha sócia e minha comadre. E nós nos conhecemos, e aí, na verdade, nós resolvemos trabalhar juntas, né? Vamos advogar. E começamos literalmente do zero, né? Logo que quando formaram. eu saí dessa empresa, eu fui advogar logo que me formei. Logo na verdade, na verdade, quando eu me formei, eu já estava nessa empresa como assistente jurídica, né? E a minha sócia tinha vindo de São Paulo e veio para a área do direito, porque ela também já estava formada, né? Ela, quando trabalhava na empresa em São Paulo, ela era da área financeira. E aí ela veio para o jurídico, nós nos conhecemos, eu me formei, continuei como assistente, e aí eu falei, não, eu quero advogar, e ela também sempre teve vontade de advogar, e falou assim, foi amor à primeira vista, e falou, vamos encarar. Aí eu saí dessa empresa e eu fui trabalhar num escritório, mas eu já estava em paralelo trabalhando com ela, né? E aprendi muito nesse escritório, onde eu trabalhei, eles sabiam que eu tinha o direito de ter os meus processos em paralelo também, tá? E trabalhei nesse escritório, que foi assim, o dono foi um pai para mim, ele me ensinou tudo direito do trabalho. E aí teve uma hora, como ele já sabia, eu falei, agora eu vou andar pelas minhas próprias pernas, e fui. Que legal. Nós montamos o nosso escritório. Nisso, ela já estava com o escritório, e ficamos lá. Começamos com uma sala pequena, fomos para uma mediana, depois para uma maior, e sempre na área do direito do trabalho, né? Nós tínhamos outros profissionais, que aí vieram outros profissionais para agregar em outras áreas. Mas, enquanto nós fazíamos o direito do trabalho, e era especificamente mais para empresas do que para a pessoa física, esses clientes de empresas vinham e chegavam e questionavam a mim ou a ela se dava para atendê-los na área de direito de família, né? E eu acabei seguindo também por esse lado, não de forma tão profunda como o direito do trabalho na época, mas também os atendia. Só que depois que eu fiz o coach e que eu tive esse olhar para os conflitos, né, interpessoais, a gente começa a enxergar o quanto mais a gente pode ajudar essas pessoas que têm conflitos de família, né, somado àquelas poucas, né, não digo nem experiência, ao pouco aprendizado que a gente tem, né, porque a gente dizer que a gente sabe tudo é um absurdo, e a gente aprende e vai tentando usar esse aprendizado para fazer e atender cada vez melhor aqueles que virão, né, e aqueles que vieram, no caso. Então, eu comecei a ter esse um outro olhar para o direito de família. Que bacana, que bom para nós, né? Que bom para os seus clientes, sim, que temos uma advogada tão competente como você e que pode atender também no direito de família, né? Vamos falar já dos nossos contatos. Sim. Eu sempre esqueço.
Aí, quando chega até o final, putz, não falei nada. Aí a minha assessora fala, você tem que falar do canal. Então, todas as minhas redes sociais são Coach Renise Gomes. Então, você que está nos assistindo, se inscreve no canal, clica aí no sininho para você receber, né, as notificações de novos vídeos, né, e de novas conversas. E entre no site, participe, né? Obrigada a você que está aí. Nós vamos responder no chat assim que a gente for conseguindo, né? Traga suas dúvidas para a Rosa, traga suas dúvidas para mim, do direito e do avesso. Agora eu vou pedir para a Rosa falar os contatos. Como que um cliente chega em contato com você, como que ele te encontra? Então, ele pode entrar em contato através do e-mail, rosa@monteiroeabreu.com.br, tá? Ele pode acessar também a página do escritório, porque na página tem como você acessar o item Fale Conosco, né? Então, é o www.monteiroeabreu, sociedadeadvogados.com.br. E pelo Facebook, que também é Monteiro e Abreu, Sociedade de Advogados. A gente está sempre respondendo os questionamentos dos clientes por essas vias. Ok. Então, para ficar bem mais claro, vamos dizer, uma pessoa que não entende bem de direito, o que você faz? Quem você atende? Quais as questões que hoje mais você tem? Como que é? Então, hoje, até por conta da pandemia, né, o que surgiu, né? Conflitos familiares, os conflitos dos mais diversos, né? E principalmente devido à pandemia, por conta de vários falecimentos, o que estava acontecendo, as pessoas começaram a acender a luz, sabe? Nossa, e agora, né? A pandemia nos trouxe o item onde as pessoas têm maior dificuldade, morte, né? As pessoas têm dificuldade de lidar com a morte, as pessoas não aceitam e não se planejam para esse fim, né? E além disso, a pandemia também trouxe muitos divórcios, então não foi só a perda do que a gente está vendo no todo, né? Essa perda, ela começou a existir dentro das suas casas, quando os casais tiveram que conviver mais entre si, e aí os conflitos começaram a aparecer, né? Porque até então a gente sabe, o pai trabalhava, a mãe, aquela correria, pegava o filho na escola, o filho vinha cansado, dava um pouquinho de atenção, dormia e não tinha aquele contato do dia a dia. E se havia já algum conflito, esse conflito só piorou, né? Porque também tem aquela história, né? Quando existe o conflito, ou você senta e tenta resolver para salvar uma situação, né? Salvar uma relação, ou você realmente chega e fala, olha, não dá e a gente vai ter que romper. E os clientes que me procuraram à época e que me procuram, eu comecei a observar essa questão justamente do conflito, porque quando você vem com o problema, olha, eu quero me divorciar, ou o meu marido ou o meu pai faleceu, eu tenho irmãos que eu não me dou bem, ou o meu marido é um péssimo marido, eu odeio ele, enfim. Por trás, por mais que eu tenha que trazer a coisa objetiva, o divórcio, por trás disso tem questões internas que impedem de que realmente o fator se divorciar aconteça de uma forma menos dolorida. E é isso que eu tento trabalhar. Eu sempre falo que, quando eu atendo o cliente, eu falo, olha, será que não existe a possibilidade da gente sentar e conversar os três? Claro, eu não vou forçar nada a ninguém, né? Mas o importante é que essa dor seja menor, porque você enfrentar um divórcio litigioso é algo que vai ficar na tua garganta durante muito tempo. Um divórcio litigioso no judiciário, onde as pessoas colocam impasses, isso se arrasta, principalmente quando tem menor envolvido, pior ainda. Então, é importante que se tenha um olhar mais fraternal. São duas pessoas, com uma série de problemas, com uma série de questões internas que
emocionais que impedem de ser mais objetivos, né? Então, o profissional, ele tem que ter esse olhar para focar na questão objetiva e tentar levar para essas pessoas, olha, eu não posso olhar para o seu problema e nem para o seu problema pessoal, a gente tem que olhar para a resolução, o que, que a gente pode fazer para resolver, porque essa questão emocional, ela é muito com o tempo, né, é muito com o tempo, e isso existe no divórcio, no inventário, numa ação de alimentos, numa alienação parental, num abandono afetivo, por conta desses conflitos, né? E a gente sabe que esse impasse, esse dilema, é meramente uma impossibilidade de uma coexistência, né? Às vezes as pessoas nem conseguem se olhar, não conseguem nem sentar e tentar se olhar para tentar resolver a questão, né? E as causas desses conflitos, elas são várias, né? Pode ser, às vezes você não respeita as diferenças do outro, né? Isso saindo um pouco de jeito de família, você não respeita a questão religiosa, os teus valores, a tua cultura, as tuas crenças, a educação, opinião, sentimentos, enfim. E pode levar também esses conflitos a uma busca por poder, ter o poder Sim. sobre o outro, você questionar os meus direitos. Até inconsciente, né? Ou ter a liberdade. Exato, inconscientemente. Pertencer a alguém, ter a segurança, enfim. Os conflitos familiares, eles envolvem vários elementos, né? E uma coisa, assim, que me chamou a atenção também, que relação de pais e filhos, muitas vezes o que o filho mais quer é o afeto e proteção, ou a esposa que não quer um divórcio, ela quer manter ainda o afeto e a proteção, e, enfim, e tudo isso acaba se desgastando já anteriormente, porque você, no momento que você tem uma relação continuada, você tem mais desgaste, e posteriormente, quando tem que chegar a isso, né? E é bem interessante tudo isso que eu fui aprendendo e fui descobrindo, até por conta do coaching e por conta de ouvir mais as pessoas, a perda de um ente querido, um divórcio, ou qualquer outra mudança pessoal significativa, traz esses conflitos à tona e é uma forma de luto, né? É um luto que você vive, um divórcio é um luto que você vive, a perda de um ente querido é uma forma de luto, a perda de um trabalho, também você precisa superar uma forma de luto, e tem uma psiquiatra, o nome dela é Elizabeth Kubler-Ross, ela escreveu um livro sobre a morte e o morrer, eu anotei aqui, sobre a morte e o morrer, e ela fala das 5 fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Né? Claro que Rosa, muitas vezes, nem sempre... Rosa, essas 5 fases que ela fala é o que a gente chama no coach da curva da mudança. Isso. Né? Então, naquele primeiro momento, a pessoa quer negar. Isso, qualquer mudança na vida da pessoa, qualquer luto, qualquer perda, mas qualquer mudança, às vezes a mudança do dia a dia, eu vou trocar, preciso trocar o software na empresa, vai trocar o seu gerente, né? Então, a pessoa vem primeiro com a negação. Não quero, né? Sim. E aí ela vai com raiva, sobe, às vezes produz porque está com muita raiva, chega às vezes num processo depressivo mesmo, vai contaminando as outras pessoas do coisa, até que ela teste, aceite e aí se engaje, né? E aí o trabalho de quem está junto é exatamente não deixar aprofundar essa parte do meio que é totalmente emocional, né? Na parte inicial é alguma coisa da gestão, uma mudança que precisa ser feita, né? E aí, na segunda, no emocional, se a gente permitir, a gente vai até o fundo do poço. E, às vezes, você consegue já passar da primeira etapa para a terceira, pular essa segunda tão sofrida, né? Sim. E aí já testar, já tentar aceitar, não, até que a mudança foi boa, né? Então, é muito legal você trazer, né? Porque é a curva da mudança, e aí são as 5 fases do luto, né? Então, vamos em frente, continua. Isso.
E aí, quando você percebe, assim, que você aceita, você chega à conclusão, nossa, que foi tão melhor, né? Porque aí você já se limpou, né? Mas é importante você se dispor a limpar essa questão emocional, a olhar para o outro como um ser também passível de defeitos, tanto quanto você, e que foi uma história, passou, vamos, né? Claro que a gente, quando está assim do lado de fora, quando a gente atende o casal, ou enfim, ou a família, você parte, além do princípio da confiança, você parte do princípio da boa-fé, né? Que as pessoas que estão ali, elas estão dispostas e com boas intenções de resolver a coisa da melhor forma possível, né? Claro que vai chegar no momento que a coisa vai realmente fluir, e aí você leva para o judiciário, se for o caso, um divórcio consensual, né, que esteja bom para ambas as partes, e se for para o judiciário, geralmente, mesmo que consensual, é necessário sempre quando há direito de menor envolvido, né? Então, quando se tem direito de menor, eu não posso ir para a área extrajudicial, porque hoje a lei permite que eu me divorcie extrajudicialmente. Eu posso ir no cartório fazer o meu divórcio, né? Mas para isso precisa ser consensual e não pode ter menor envolvido. Já no judicial, se eu tiver menor envolvido, mas houve um consenso, então só vai haver a homologação. O juiz vai dizer, ok, é isso que vocês querem, está resolvido, né? E extrajudicial, então, é melhor ainda, porque as partes vão lá, a gente já conversou antes, já estabeleceu o que vai ficar para cada um, o que é melhor para cada um, né? Quando se tem bens a serem divididos, né? Ou vai compensar um com o outro, e se resolve, né? Mas antes, o que eu sempre penso, tentar trazer, como eu te falei, essas pessoas, conversar, olhar para elas, observar os conflitos que existem, algumas crenças limitantes que existem ali, o que eu posso fazer para quebrar isso, né? E para ajudar com que isso se resolva e se chegue a um denominador comum, que é a resolução do problema. Legal, Rosa. Eu tive, assim, umas questões interessantes. Eu estava me lembrando da questão do direito sistêmico, né? Nós fizemos juntas a questão da constelação familiar que leva ao direito sistêmico, né? Nós fizemos um curso com a nossa querida juíza, a doutora Vanessa Alfiero, né? Que ela é especialista nisso, e foi muito bom, exatamente porque você saber melhor lidar com o conflito, com certeza o resultado vai ser melhor para todo mundo, né? Para as crianças, para, né? Todo esse material que a doutora Vanessa tem, no caso dos divórcios, para o papel dos pais, para o papel dos filhos, para as pessoas, porque normalmente não há uma preparação para isso. E as pessoas sofrem muito. Então, nesse sentido, é muito bom você tanto ter o coach, como ter essa questão do direito sistêmico para ajudar no processo, né? Fala um pouquinho também da questão que tem que... Eu ia falar, para depois que você completar, falar um pouquinho da questão da sucessão, né? Que é uma outra área que você também tem. Vou falar sim. Isso, só para concluir, assim, às vezes você atende um cliente e você percebe que ele precisa de ajuda psicológica, você percebe que ele precisa de um coach, né, profissional na área, você sabe, eu já indiquei alguns clientes, olha, um cliente meu, ele precisa, né, porque às vezes a pessoa, existe uma questão interna ali tão aprofundada que, de repente, ele tendo um treinamento, ele consegue se desvencilhar e ter uma vida, né, melhor, encontrar outros caminhos, né? A gente sempre está... Libertar, exatamente. O início do coach, é a palavra. O Timothy Gall, na definição do coach, ele diz que é um processo de libertação, de liberação do seu potencial, que está ali, como você disse, preso em crenças limitantes que ele foi adotando
adotou, herdou pela vida fora, né? E ele precisa transformar essas crenças em crenças fortalecedoras. Então, libera esse potencial dele para ele estar no seu melhor. Diante daquela situação que é difícil, seja de separação, seja a questão da herança que você vai falar, qualquer momento da vida dele, ele está melhor. Então, quando é interessante o profissional ver isso e sabe que através de um outro profissional vai ajudá-lo nesse outro aspecto. Né? Sim. Bem bacana. Então, continuando. Porque no momento em que você tem esse cuidado do pós, no momento em que você tem esse cuidado do pós, que é o pós-divórcio, o pós-afastamento do filho, daquela vida cotidiana, se você tem um suporte, você consegue superar de uma forma mais rápido, e principalmente quando tem menor envolvido, você tem um relacionamento mais próximo do teu filho, porque todas aquelas crenças, todos aqueles impeditivos são tratados e são quebrados. Então, não adianta só o antes do divórcio, o durante, tem o pós, e o pós precisa desse suporte, né? Então, nas questões de divórcio, a gente precisa ter esse olhar. Já na questão de sucessão, diferentemente do divórcio, a gente tem como planejar, né? Eu digo que a morte é um fator, é a única certeza que a gente tem da vida, a gente vive como se fosse eterno, né? E eu já enfrentei situações assim de chegar cliente no meu escritório, onde o pai de família era detentor de tudo, estava tudo no controle dele, e ela chegou, e ela tinha inclusive uma filha especial, e ele chegou a falar assim: olha, eu não sei o número da conta, eu não sei o que meu marido tinha, eu não sei de nada. Estava tudo no nome dele, ele que cuidava de tudo, e ela ficou sem ele nem beira, né? Na época, isso já tem um tempo, e na época os processos não eram, imagina, nem se sonhava em processo digital, era processo físico, e aí foi aquela correria de entrar com o divórcio, de pedir liminar para liberar a conta, enfim, porque nem dinheiro para cuidar dos filhos ela tinha, né? Ela não tinha acesso, ela tinha a comida que estava no armário. Então, é importante a pessoa ter a consciência disso. Eu já atendi cliente que fala assim: mas eu não vou pensar nisso, você está me chamando, você quer que eu morra? Eu estou chamando a morte? Falei: não é questão de chamar a morte, não é isso. Você precisa ter essa certeza, né, de que isso é algo que vai acontecer, ninguém vai ficar aqui eternamente, e você precisa ter um olhar para quem fica, né, para tua esposa, para os teus filhos. Se você tem uma família até então harmônica, e se você deixa essa questão da sucessão já resolvida, fica muito melhor para aqueles que ficam. Se você tem uma família em conflito, se você quer evitar esse conflito futuro, também é muito melhor para aqueles que ficam, né? Então, de qualquer jeito, com harmonia, ou sem, né? De qualquer jeito, quando você faz o planejamento sucessório, quando você... na verdade, é a questão de quebrar o tabu. Não é porque eu vou morrer, mas é porque eu vou me planejar. Exato. Eu vou facilitar a vida de quem fica, né? Sim, você organiza de forma antecipada a sucessão do teu patrimônio, entendeu? Você organiza. E existem várias formas de você fazer isso. E tem um detalhe: às vezes a família é harmônica, e quando um ou outro falta, o pai ou a mãe, desarmoniza assim rapidinho. Sim. Né? Porque infelizmente. Quando envolve dinheiro, infelizmente, quando envolve dinheiro, a coisa complica. Então, é melhor deixar a coisa organizada, né? Deixar a situação organizada. E no planejamento sucessório existem várias formas. Então, o que a gente costuma fazer? A gente chama primeiro os patriarcas, pai e mãe, geralmente, né? E aí a gente chama e conversa, e depois vem os filhos, a gente analisa a necessidade de cada um também, e aí a gente coloca qual o melhor caminho a ser tomado, né? Como eu te falei, há várias formas de planejamento. Nós temos aí a hipótese bom, só falando da sucessão, o inventário judicial e o extrajudicial. O inventário judicial é quando tem conflito e menor envolvido, e o extrajudicial é quando não há conflito, você vai e faz em cartório. Ok, isso é na questão da sucessão em si, tá?
Mas para planejar, qual é o melhor caminho? Você pode fazer um testamento, você pode fazer uma doação, você pode fazer uma previdência privada, você pode fazer uma holding familiar, né? O testamento você vai testar para quem de direito aquilo que você quer dispor para cada um dos teus herdeiros, né? Claro, sempre respeitando a legítima, né? Que na verdade você tem que, a lei determina que uma parte daquilo que você tem, ela pertence aos teus herdeiros necessários, e uma outra parte você pode dispor para alguém diferente, né, para alguém que não seja um herdeiro necessário. A única coisa é que o testamento pode ser questionado lá na frente, ou por um credor, ou por um eventual herdeiro. Mas o testamento existe, para que ele seja questionado, existem algumas regras também, tá? A doação, que eu posso chegar para os meus filhos e falar, olha, nós temos esses bens, eu vou doar já cada um desses bens para vocês, e com usufrutos para mim. Eu vou usufruir de tudo enquanto eu estiver vivo. Se eu faltar, não precisa fazer um inventário, porque eu já doei minha parte para vocês. Se sua mãe ficar, ela vai continuar sendo usufrutuária. Quando ela for embora, vocês só vão informar o falecimento, e aí a propriedade é de vocês, né? Aliás, facilita, a posse, né? É a propriedade é de vocês. Facilita muito. Pra caramba, né? Isso. E o que você tem que observar também é a questão dos custos, né? A questão dos custos, quanto você vai gastar no testamento, e os riscos, quanto você vai gastar na doação. A doação, o risco é praticamente zero, assim, pode ser aí anulado, eu posso até desistir de fazer essa doação, querer mudar, enfim, mas é mais difícil? É mais difícil. A previdência privada é uma forma também de eu fazer esse planejamento, né, até porque a previdência privada não é partilhada, você já, é como se fosse tem natureza securitária, então você já destina para quem de direito, então não entra na partilha, apesar que há um buzuzu aí, que agora provavelmente vai entrar, enfim, coisas de direito, de jurisprudência, enfim. E a holding familiar? A holding é um pouco mais complexa, você abre uma empresa, você passa os seus bens da pessoa física para cotas sociais, né, todos os seus bens, e aí você já destina também para quem de direito, evita-se aí um inventário. Mas tudo depende de cada caso, tudo é bem mais estudado, até porque na holding familiar, você não trabalha sozinha, você vai precisar de um advogado na área societária e de um advogado na área tributária, porque a gente precisa escolher aí qual o caminho menos oneroso, não que seja um milagre, tá? Existem um ônus, mas é um ônus menor. O que eu posso fazer para me onerar menos, tá? Então, esses são os caminhos aí em relação à sucessão. Que bacana, a sua explicação foi claro que eu muito falei legal. Muito boa. Assim, eu falei, Denise, de uma forma muito, tentei falar de uma forma bem simples e colocar, assim, de uma forma, assim, bem objetiva, né? Claro que cada item que foi colocado tem os detalhes, né, inerentes à própria área jurídica, mas, resumidamente, é isso. Para que quem está nos ouvindo tenha uma noção. Então, assim, você que está pensando que tem alguma questão do direito de família, né? Principalmente a sucessão, fazer um planejamento, né? Os contatos da Rosa está aí, Monteiro e Abreu, né? Faça contato, busque, né? Veja, porque tudo feito com organização, com planejamento, com certeza vai trazer um resultado melhor, né? A nossa hora, ela voou, né? Mas o chat está aí em aberto, a Rosa está aí para responder, como ela disse, né? E para ser consultada, para você fazer um trabalho mais profundo com ela passou de um modo geral, né? Como funciona, mas você pode aprofundar numa consulta ela, né? Seja virtual inicialmente e depois presencialmente nesses tempos que a gente está aí de pandemia, de lockdown, né? Muito obrigada a Rosa, principalmente por estar aqui, por trazer toda a sua experiência, o seu conhecimento. Obrigada a você que está nos ouvindo, e eu vou pedir para ela deixar uma mensagem final.
Você pode deixar uma mensagem para nós? O que eu quero deixar para você, é difícil você lidar com... Claro, claro, com certeza. Por mais que seja difícil lidar com as dificuldades, né, interpessoais, pessoais, com as perdas, eu sei que é difícil, mas o melhor caminho é sempre tentar deixar a casa arrumada, sem pendências, né? E seja na questão de uma perda através de uma perda de um ente querido, ou um divórcio, é melhor a solução amigável do que um grande conflito. Muito bem, muito bom. É exatamente isso. Então, não espere mais. Eu quero agradecer pela oportunidade, Renise. Eu é que agradeço. E agradecer pela oportunidade de ter participado desse bate-papo, tá bom? E as pessoas também, eu espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. E essa é a primeira conversa, Rosa. Depois a gente vem, aprofunda algum assunto específico, vamos ver o que as pessoas perguntam, o que elas nos buscam, e marcamos a gente vai outras. tendo outras conversas. Tá bom? Até uma próxima, então. Até uma próxima para todos. Tá bom. Ok. Até. Tchau, tchau. Tchau.